Vamos fazer mais uma live sobre o inferno bem detalhada, para tirar algumas dúvidas. E algumas dúvidas que muitas vezes nós temos, isso até por causa do próprio sistema evangélico e do católico e de outras religiões, até da própria Hollywood, é de botar na nossa cabeça que o inferno é todo tomado por fogo, que existe um fogaréu no meio do inferno, o inferno é quente, né? Até se faz filmes hoje, desenhos, novelas, programas de artistas mostrando fogo, né, representando o inferno. E nós já vimos até no desenho do Pica-Pau, né? Não sei se você já viu aquele desenho do Pica-Pau, que tem os dois elevadores, aí um elevador vai para o alto, que é o céu, o outro vai para o inferno, que é cheio de fogo. Tivemos também um exemplo do filme do Megido, e tudo é inferno, tudo é fogo naquele inferno. Mas quando nós pegamos a Bíblia do Almeida e pegamos os apócrifos e alguns manuscritos que nós estamos conseguindo encontrar, antiguíssimos, nós vamos entender que não tem fogo no inferno. Existe um fogo entre o inferno e o paraíso. Só que tem um detalhe: o inferno, ele não é um lugar. O lugar do inferno... Edson, calma aí. Se o inferno não é um lugar, o que é um inferno então? De acordo com a Bíblia do Almeida, mais os apócrifos, o inferno é um ser. E o lugar que nós chamamos de inferno, porque é peculiar, né, a gente chamar um lugar pelo nome do dono. Por exemplo, você vai para o hospital Souza Aguiar. Souza Aguiar é o nome de um homem, mas como foi ele o patrono daquele hospital, nós não dizemos que a pessoa vai para o hospital, mas ela vai para o Souza Aguiar, para o Talavera Bruce, não é verdade? Ela vai para o Pinel, que é o nome de um médico. A gente nunca diz que o nome do lugar, mas a gente bota o nome da pessoa, do patrono, do lugar. E muitas vezes, devido ao sistema religioso, nós chamamos esse lugar de inferno, mas não é. O inferno é um ser, o inferno é um Deus, é um Deus abissal. E esse Deus das trevas, ele está dividido em dois. Ele é o inferno no subterrâneo e aqui em cima ele é a morte. E antes da gente falar, então aí você vai me perguntar, Edson, se o inferno é um ser, então qual é o nome do lugar que nós nomeamos erradamente como inferno? Se chama profundezas. Profundezas. Esse é o nome. Tanto que existe a profundezas do inferno. Então, assim como Yahweh, ele é o dono dos céus, neste momento, o Deus Terron, o inferno, ele é dono das profundezas. Então, Yahweh comanda a altura, por isso que ele é o Altíssimo, e o inferno, ele toma conta das profundezas. É como se fossem céus invertidos. Nós vamos mostrar para você algumas passagens, tanto dos apócrifos, como também da Bíblia do Almeida. Mas antes da gente adentrar nesse estudo maravilhoso, que eu garanto para você que vai ser um estudo joia, 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 super para lá de joia, eu quero dizer para você, lendo à luz das Escrituras também, com a ajuda da Bíblia, nós entendemos o seguinte: aonde é que estava esse Deus abissal? Aonde é que estava? Gente, aqui eu não vou desenhar para você. Eu quero que você me ouça para você entender com o seu próprio entendimento, porque quando nós pegarmos as Escrituras nesta semana, nós vamos entrar dentro desta visão. Quem é o Deus das trevas? Ele se chama Demiurgo Ialdabaoth.
Alguns historiadores o chamam de Terrom. A Bíblia o chama de Baal, e os apócrifos que chama ele de Demiú-Galdabaó, às vezes chama ele também de Belial, que também pode ser o Samael, que toma a sua forma. E o Novo Testamento chama ele de Deus desse século. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4. Agora vamos ver algo aqui que é impactante. Como que esse Deus das trevas, ele conseguiu estar no nosso meio hoje? Através do pecado de Adão e Eva. Por que Yahweh não queria que Adão e Eva comesse desse fruto? Do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porque essa parte de Terrom, que é a morte, não o inferno. O inferno continua no abismo. Mas a parte de Terrom, que é a morte, estava dentro desta árvore. E se Adão e Eva comessem dessa árvore, desse fruto, dessa árvore, eles libertariam essa parte desse Deus abissal chamado morte. E foi o que aconteceu. Tanto que Yahweh, ele vai dizer várias vezes para Adão e Eva. Ele diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só que a morte não existia fora desta árvore. A morte só existia dentro dessa árvore, que uma vez que Adão e Eva cumprissem a obediência, Yahweh destruiria esse Deus da morte, e a morte não existiria a partir do momento que Adão e Eva obedecessem. Mas eles não conseguem, porque era determinante, era importante que esse Deus abissal da morte, ele saísse dessa árvore, porque havia alguém que estava torcendo por isso, e o nome deste ser se chama Samael. O Samael dependia muito desse Deus da morte ser liberto, e ele só poderia ser liberto a partir de Adão e Eva. Imagina, meu amado. Então, por isso que quando Adão e Eva comem daquele fruto, o Deus da morte se liberta. Mas ele não pode matar Adão e Eva ainda, porque Adão e Eva estavam ainda dentro do paraíso. E dentro do paraíso não existe morte. Para que a morte pudesse matar Adão e pudesse matar Eva conforme o combinado, necessário que Adão e Eva fosse expulso do paraíso, para que isso se cumprisse. E repara que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, o próprio Samael começa a cobrar a morte de Adão e Eva. Tanto que quem já leu o primeiro livro de Adão e Eva, você vai ver que várias vezes o Samael, ele tenta matar o Adão, tenta matar a Eva. Nos livros, quando você vai pegando a história dos astecas, mais e incas, principalmente a tribo de Benjamim, que hoje são os jamaicanos, que cultuam o Deus de Já, eles tiram o Iá e colocam o J no Y. Você repara que a própria história jamaicana traz informações nos seus livros ancestrais de que a própria cannabis
seria esta árvore, esse pedaço dessa árvore, que o Adão e Eva vai encontrá-la fora do paraíso, lá nos apócrifos. E ela não dá mais fruto, porque o único fruto que essa árvore tinha foi o único fruto que Adão e Eva comeu. E essa árvore é tirada do paraíso e jogada na terra aonde Adão e Eva foram expulsos. E muitas autoridades que conhecem os manuscritos, eles trazem também essa convicção que a cannabis, ela serve tanto para drogar uma pessoa, como ela serve para curar. Você veja, é uma árvore do bem e do mal. Se nós pegarmos essa métrica jamaicana, você vai ver que realmente aquela árvore, ela era do bem e ela era do mal. E veja, e hoje a famosa maconha, a famosa cannabis, ela faz o bem e faz o mal. Ela faz o bem quando você a usa como remédio, e ela faz o mal quando você usa a mesma para a droga. E é uma árvore que ela é perseguida pelas autoridades. É uma árvore que forma bandidos, assassinos, e por outro lado, ela forma médicos e doutores. Por um lado, ela coloca pessoas na cadeia, e por outro lado, ela coloca outros na calçada da fama. E quando você vê essa questão desse Deus morte, que ele foi libertado naquele momento daquela árvore, Adão e Eva liberta o Deus Terron, liberta o Deus da morte. Ele estava dentro daquela árvore, e por isso que o nosso corpo é parte dele, tanto que o Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha como Paulo, ele é preciso nisso. Paulo, ele não nega que o corpo que nós temos não tem a natureza de arro, embora nem isso pôde tirar sua imagem e semelhança. O Terron, ele não conseguiu tirar a imagem e a semelhança de arro das nossas feições. Ele só conseguiu tirar a estrutura de eternidade. Por isso que a Ruxa teve que vir nessa estrutura. Por que a Ruxa teve que nascer do corpo de uma mulher? Para ele tirar desta mulher a estrutura da morte. Porque o corpo Melquisedeque não tem a morte. O Melquisedeque, a morte de Melquisedeque é diferente da morte humana. A morte dele é a desassociação do Espírito Santo, do espírito de Arro. Não o pecado. Então a morte de Melquisedeque, naquele momento que ele desassocia do teu pai Arro, do seu espírito, não foi a mesma morte que Adão e Eva ficaram fadados a receber após a maldição, porque eles comeram do fruto. Melquisedeque e Arro, não. Por isso que ele teve que nascer do corpo de uma mulher que tinha um corpo semelhante ao corpo da morte, para que lá dentro do corpo daquela mulher, Iarro aniquilasse aquela mesma morte do corpo daquela mulher lá no madeiro. Entende? Que interessante. Qual foi o sentido de o nosso Yahushua nascer do corpo de uma mulher? Não foi porque ele tinha que nascer do corpo de uma mulher, ele não precisava disso. Mas como que ele iria destruir, aniquilar a morte, tirar o poder da morte, se os fragmentos da morte estão no corpo humano? É como se a morte tivesse explodido e os seus estilhaços ficassem no corpo
da humanidade, dos animais, das plantas, porque tudo foi amaldiçoado. Mas os animais morreram por quê, Edson? Se os animais não comeram do fruto. Mas você viu o que a Bíblia fala lá em Gênesis 3? Que por causa de Adão, a terra também foi amaldiçoada. A natureza foi amaldiçoada. A morte de Adão também impacta no solo, impacta nos animais que veio do solo. Então toda a matéria-prima de Adão é a matéria-prima de tudo que existe na natureza. Adão está ligado diretamente ao solo. E tudo que está ligado ao solo, por causa de Adão, também foi amaldiçoado. Então os animais morrem, as aves morrem, os peixes morrem, as plantas morrem. Tudo que respira, tudo que tem vida, morre. Por isso que Yahushua, ele morreu pelas ovelhas. Entenda bem. Yahushua morreu pelas ovelhas, não morreu pelo ser humano. Aqui não. Ele morre pelas ovelhas. Edson, como assim? Para você que não lê muito o Velho Testamento, eu acho que você deveria ler, todos os animais, eles eram usados, grandes partes, aliás, não todos, grandes partes dos animais eram usados para sacrifício, para tirar pecado do homem, para servir de oferta, para servir de dízimo. Porém, a ovelha era o único animal de todos que era obrigado a se fazer sacrifício de ano em ano, por causa do ser humano. Por que a ovelha era o único animal, Edson, que tinha que fazer sacrifício de ano em ano? Por causa dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes. Se uma pessoa qualquer da 12 tribos pecasse, uma pombinha resolvia, um boi resolvia, uma vaca resolvia, uma galinha talvez resolvia, mas um sacerdote, um sumo sacerdote, só sangue de ovelha. Imagina. E Yahushua, que foi o último sacerdote, ele diz que ele morreu pelas ovelhas. Ele falou: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então essa passagem, ela é muito mal empregada nas religiões. Você entra dentro de uma igreja evangélica, o seu líder evangélico chamado pastor diz: o Salvador morreu pelas ovelhas, que somos nós que estamos na igreja. Ali, quando Yahushua fala que ele morreu pelas ovelhas, ele morreu pelas ovelhas mesmo. Ali não é uma parábola. Que quando é uma parábola ele diz. Ali está falando abertamente para o teu discípulo. Ele morreu pelas ovelhas, ou seja, a partir daquele momento, as ovelhas não precisariam mais morrer pelos sacerdotes e pelos sumos sacerdotes, porque era uma obrigação. Mesmo que o sumo sacerdote não pecasse, as ovelhas tinham que morrer. Isso era sagrado, isso era de lei. E Yahushua, ele vem para poder terminar essa bagunça. Ele fala: não, calma aí, vocês não vão mais depender dos sacerdotes e sumos sacerdotes, porque eles também pecaram. Eu sou o sumo sacerdote, e eu vou morrer no lugar das ovelhas. Eu vou como ovelha muda para o matadouro. Então Yahushua foi o último sacrifício, o último dízimo, para que nenhum sacerdote ou sumo sacerdote reivindicasse mais ovelhas, porque ele estava sendo o sumo sacerdote em seu pai, Melquisedeque. Então você veja que Yahushua, ele morre pelas ovelhas. Mas Edson, mas ele não morreu pela humanidade? Querido, para Yahushua morrer pela humanidade, ele tinha que morrer primeiro por aquele que sempre protegeu a humanidade dos seus pecados. Imagina só, o ser humano pecava, e o salário do pecado não é a morte? Engraçado, o ser humano pecava, mas o salário do pecado, que era a morte, caía na conta das ovelhas e dos outros animais.
A partir de Yahushua, isso acaba. Por isso que ele assina o Novo Testamento. E o Novo Testamento foi assinado por Yahushua, porque o Velho Testamento havia sido assinado por quem? Havia sido assinado por Moisés. E você pode ver que a lei só ficou mais extensa quando Moisés morre. Porque na morte do testador, a lei, ela vira uma constituição perpétua. Porque aquilo foi constituído por Yahweh através de Moisés.